Luiz Almeida fala assim: tenho dúvidas e curiosidades sobre as manifestações. Como funciona quando a pessoa recebe alguma entidade? Tem a pergunta dela, assim, foi bem uma pessoa que bem. No candomblé, a gente tá aqui para falar de É, candomblé, sim, né? sim. Então, assim, o candomblé, o transe, ele se dá após o processo iniciático, Hum, né? Você precisa estar iniciado para você ter o transe de orixá. É uma excorporação. Na verdade, não Excorporação, é você uma não incorpora, é incorporação, uma é uma excorporação. excorporação, E né? como é que é isso? Então, a gente parte do princípio que a gente nasce com a centelha divina dentro de nós, né? A gente escolhe o nosso destino. Vamos falar de mim, por exemplo. Eu escolho o meu destino diante de Olodumare, Ajalá, Mopim. Eu escolho o meu Ori, ali eu escolho o meu destino. Dependendo da escolha que eu tiver, né, das escolhas que eu fizer, a minha porção água pode ser maior, a minha porção terra pode ser maior, elemento fogo ou elemento ar. Provavelmente a minha porção água era maior e as necessidades que eu coloquei para o meu destino eu vim de Oxum. Porque a gente tem o orixá que a gente precisa para poder caminhar nessa vida aqui e acessar o destino que a gente escolheu, né? Seguir o caminho para acessar esse destino. Depois que a gente chega aqui no Aie, o processo iniciático é ele que vai viabilizar o transe, ou não. Eu não entro em transe, eu sou Eked, mas o orixá está dentro de mim. Essa centelha divina de orixá, ela foi aberta em mim. Eu sinto o chum presente em mim o tempo todo, principalmente quando eu estou em ritualística. Minha mãe entra em transe de Oxum. Sim. Ela escorpora Oxum nos momentos necessários, nos ritos, para justificar os mitos. Então, no candomblé é necessário o processo iniciático. Entendi. Ah, mas digamos assim, assim, são duas coisas diferentes, né? Como você acabou de explicar, né? Dessa excorporação, como você disse. Excorporação. Aí, no caso, quando acontece a questão da excorporação, ela tem qual é a finalidade, digamos assim? Porque eu acho que essa pergunta dela, tô tentando, né, entender o que Sim. que ela estava, onde ela estava querendo chegar. Hum. Eu acho que é qual é a função dessa excorporação, né? Quando se não tem e quando se tem. O que que é? É uma comunicação espiritual através do corpo? Como é que é isso aí? Então, o que que se pode se definir, né? O que que nós temos hoje? É o famoso transe, né? O famoso transe de orixá que nós entramos, né? Não é 100% do transe de orixá, até porque se a gente entrar no 100% do transe de orixá, a gente cai e não Com a levanta, força porque a energética muito força forte, muito grande. energética é muito grande. Uhum. Mas quando nós nos iniciamos no culto de orixá, né? Nós temos a conexão, né? É aberta uma conexão entre Orum e Aie, para aquele Omorixá. Eu sou uma Sendo o Omorixá, espaço onde moram os né? orixás, Sim. e o Aie é essa terra onde a gente está aqui. Só Entendi, um para encontro entre ambientes diferentes. isso. Isso. É Beorum, comunidade do céu, né? Uhum. É Beaie, comunidade da terra. Então, quando a pessoa que está se iniciando, ela tem essa conexão, ela no ato iniciático tem essa conexão, né, do eledar e dos seus pés está conectado com a terra e o céu, né? Tem o orixá, no qual ele se apresenta, né, ali por meios divinatórios, né, que não são adivinhatórios, Uhum. só para deixar aqui bem elucidado, não é nada que ninguém adivinha do nada, né, o Meridilogum é mais conhecido como o jogo de búzios, né, ele é um oráculo aonde ele transmite, né, o que os nossos ancestrais vai passar para aquele ser humano, né? O destino daquele ser humano, o orixá daquele ser humano, o ori daquele ser humano. Então, ali nós vamos... o sacerdote que está guiando aquela iniciação, ele vai ter toda... Não só o sacerdote, tá? É importante a gente ressaltar isso, né? Eu, como sacerdotisa, uma iniciação de uma pessoa, ela não está só interligada
ao sacerdote, ela está interligada às requetes da casa, assim, nem todas vão participar, mas uma específica vai participar. Ao Jubonã, né? O que é o Jubonã? São os cargos dentro do São os candomblé. cargos dentro do candomblé, aquela que vai cuidar, né? Tem várias outras pessoas envolvidas no ato iniciático daquele omorixá, né? Então, quando se tem a conexão entre essas duas divisões espirituais, né, que nós temos, e que aquele orixá reconhece aquele filho, porque o orixá nos escolhe, né? É importante a gente deixar também isso aqui. O orixá nos escolhe, não somos nós que escolhemos o orixá, né? Ele nos escolhe já até mesmo a partir do momento que a nossa mãe nos põe para fora, né? Desse mundo, aqui pelo método que for, ele já se manifesta ali na vida daquele ser humano, né? E aí, se ele vai se iniciar, se ele vai ter, enfim, isso aí depende do caminho desse ser humano. Mas, assim, o transe, né? Como a Iked mesmo disse, na nossa religião, no candomblé, ele é através do ato iniciático. Então, e assim, no candomblé a gente entra em transe, talvez a pergunta pode ser isso também. No candomblé a gente entra em transe de orixá. De orixá. Então, o que explicando É assim, pra quem orixá, é Ogum, Oxum, Oiá, Iemanjá. Mas a Umbanda você vai incorporação. Aí já não é incorporação, é incorporação. completamente De diferente. preto Completamente velhos, diferente, de bombogiras, né? Dos Exus. Mas quando a gente ouve assim, uma coisa que é bem boiadeiro. comum, né? Que já mesmo quem não tem no meu conhecimento fala, ela recebeu a pombagira. Então, isso já não é o Exatamente. candomblé, isso já é a Umbanda. Ah, tá vendo? É isso, né? Porque por isso que eu falei que o candomblé é um processo de excorporação. E aquele seu corpo, ele não está preparado para excorporar aquela energia. Então, você precisa passar, porque o candomblé é uma religiosidade iniciática. Você precisa se iniciar, o seu corpo precisa estar pronto e para reconhecer a energia de orixá que vem em momentos de festa, vem em momentos de rituais, vem em momentos para contar a sua história, porque o xirê nada mais é a festa de candomblé, é uma história que vai ser contada ali. O orixá vem, ele vai fazer todos os seus gestos, ele vai contar uma história. Se for um orixá de caça, ele vai caçar, se for um orixá das águas, ela vai se banhar, vai mostrar toda a sua história, contar uma história no momento do xirê. E quando vem na ritualística de dentro da casa, né? Momentos onde a presença do orixá é importante. Sim.